Outro assunto muito importante que comoveu o Brasil, principalmente a imprensa brasileira, que perdeu um colega ontem e uma outra colega ficou gravemente ferida. Foi esse acidente aqui em Minas Gerais, a BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, lá em Minas, há décadas carrega o nome aí de Rodovia da Morte, por seu traçado sinuoso, pista simples na maioria do percurso e ausência de acostamento em vários pontos. Também a baixa manutenção, a falta de iluminação e a sinalização precária. Nessa quarta-feira, em que as máquinas finalmente chegaram para começar a tão esperada duplicação de um dos trechos mais perigosos da Rodovia da Morte, cobrou mais uma vida. O Rodrigo Lapa, cinegrafista de 50 anos da Band, morreu no local e a repórter que estava com ele, os dois, fazendo uma matéria sobre a Rodovia da Morte, ela de 35 anos, a Alice Ribeiro, ela tinha voltado de uma licença maternidade há apenas 2 meses, o filho não tem nem 1 ano, ela ficou gravemente ferida em uma colisão frontal entre o carro da reportagem da Band Minas e um caminhão. A repórter está em coma em um hospital lá no centro de Belo Horizonte e é para lá que a gente vai conversar com quem tem todos os detalhes, o Rafael Veleda, diretor da redação de Minas Gerais, do Metrópolis.com. Não sei se você sabe, mas a gente, além da nossa redação em São Paulo, a gente também tem uma redação em Minas. Muito bom dia, Veleda. Bom dia, Nath. Prazer falar com você e com todo mundo. É isso, né? Que tristeza, a perda de um cinegrafista histórico para a Band Minas. A gente sempre sente muito. Os dois estavam lá para fazer o registro de uma série de problemas da Rodovia da Morte e sofreram esse acidente horroroso, né? É uma questão que pega bastante para a gente, né, Nath? A gente que é jornalista, porque foi uma equipe que saiu para fazer uma reportagem e acabou não conseguindo voltar. Muito trágico. Eles foram vítimas do problema que eles foram noticiar lá, que é a pista simples da BR-381, Rodovia da Morte aqui em Minas Gerais, uma rodovia que os mineiros têm muita angústia com ela, cobram muito e finalmente está começando aí a duplicação de um dos trechos mais perigosos. Aí a equipe da Band foi lá, eles fizeram uma passagem ao vivo, do tipo que a gente vê nossos jornalistas aqui do Metrópolis fazendo. E na volta, infelizmente, nesse trecho de pista simples, eles acabaram batendo de frente com um caminhão. O Rodrigo Lapa, o cinegrafista, morreu no local e a Alice está internada aqui no Hospital João 23. Muita mobilização dos jornalistas, das autoridades, o governador falou, outros políticos de Minas. Minas está bem abalada com isso que aconteceu. A Alice, colegas aí de Brasília a conhecem também, porque ela trabalhou em Brasília durante algum tempo pela Band, agora tinha voltado aqui para Belo Horizonte, e ela tem um bebê de apenas 8 meses, como você falou, está esperando por ela em casa. A gente está confiando aqui muito que ela vai se recuperar, e lamentamos muito pelo Rodrigo. É uma triste perda para o jornalismo mineiro e nacional. A gente espera que isso aconteça cada vez menos. Como você falou aí, começaram as obras, né? É uma rodovia que na última década aí, ela tirou centenas de vidas, literalmente centenas de vidas, mais de 500 mortes desde 2013. Minas tem muitos acidentes, né, nas estradas, essa é uma situação histórica e a gente viu isso acontecendo agora com os dois. O cinegrafista, muita gente pode não saber, né, Veleda, mas a equipe, às vezes, de reportagem é essa mesmo, né? É o cinegrafista e o repórter. O cinegrafista ali dirige o carro, era a situação ali que a gente está retratando. Essa é uma situação normal hoje em dia, né? Antes, há 10 anos, 15 anos, a situação também no jornalismo era muito diferente. A gente tinha equipes maiores, tinha o motorista, o auxiliar ali do cinegrafista, mas as equipes estão cada vez mais enxutas
E essa é uma formação que é a que tem sido o padrão hoje em dia. E era isso, né? O cinegrafista, assim como você pontuou, voltava depois de um link que a Alice tinha feito, com a ajuda também do Rodrigo, e na volta é que eles sofrem esse acidente. A gente continua na torcida aqui pela Alice, pela recuperação, para que ela consiga voltar para casa, para o bebezinho dela, e também, claro, volte à profissão, porque certamente a audiência gosta muito do trabalho dela. Veleda, você tem mais alguns detalhes sobre essa questão? Quer trazer algum outro destaque também aí diretamente de Minas? É sempre muito bom te ter aqui no Acorda Metrópolis. O Veleda, como eu disse, está lá inaugurando a nossa redação em Minas Gerais. É bom participar, Nath. Normalmente prefiro com notícias menos trágicas, né? Mas faz parte aqui do nosso trabalho. Uma coisa que a gente apurou com a PRF, lá no local do acidente, que é aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, é que o carro da reportagem, que vinha sendo dirigido pelo Rodrigo, como você falou, ele entrou na contramão. E a PRF, que acompanha sempre esse tipo de ocorrência, diz que isso acontece dessa maneira como aconteceu, normalmente quando o motorista passa mal, cochila. A gente ainda não tem informações. A Alice, né, que estava com ele no carro, ela está em coma, ela não teve condições de falar ainda o que aconteceu, mas a gente acredita que ele pode ter passado mal, por exemplo. O motorista do caminhão, ele contou que ele tentou puxar para o acostamento, que tem acostamento ali, a gente vê as imagens, mas o carro também foi caindo para o acostamento e ele, apesar de ter freado, ele não conseguiu evitar esse acidente. Aconteceu aí por volta da hora do almoço de ontem, a equipe tinha acabado de participar do programa do almoço da Band. E agora, investigação, né? A PRF ela abriu um inquérito, vai investigar as causas do acidente, mas para a gente o mais importante mesmo é que essa pista seja finalmente duplicada para que esse tipo de notícia não aconteça mais, né? Se fosse uma pista duplicada, provavelmente eles teriam caído no canteiro ou no acostamento e teria sido muito menos trágico. É o que a gente quer para o futuro, né? A gente sabe, Nath, que pistas duplicadas e com bom asfalto tem muito menos risco de acidente, trazem muito mais segurança para os motoristas. Exatamente. Perfeito. Valeu, viu, Rafael Veleda? Trouxe aí os destaques tristes, né, infelizmente, mas é assim mesmo aqui no jornalismo. Valeu, viu? Até uma próxima. Obrigado, Nath. A gente falou aqui com o Veleda que tiveram diversas manifestações